Hello, good morning. Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Aislan, do Centro Educacional Paideia. E hoje nós vamos para a nossa aula que, na verdade, é uma revisão para a nossa recuperação de inglês. Vamos lá? O primeiro conteúdo que a gente vai revisar é o Present Simple, que também é chamado de Simple Present. A ordem das palavras não altera o que elas querem dizer. E a gente viu elas na unidade 1, 2 e 3. Então a gente viu bastante, não é? Bom, o que é o Present Simple? O que seria um presente simples? A gente sabe que nós temos na língua os tempos verbais, não é? Presente, passado, futuro. Em inglês, do mesmo jeito. Um desses tempos verbais é o present simple, o presente simples. Ele vai servir principalmente para falar sobre coisas que acontecem com frequência, ou seja, da nossa rotina. Ele também vai servir para falar sobre datas históricas, fatos científicos ou sobre a natureza. E ele também serve para falar sobre coisas das quais gostamos ou não gostamos. Também para falar das atividades que nós gostamos ou não de praticar. Tá bom? Na verdade, existem vários motivos para nós utilizarmos o presente simples. Como o nome já sugere, ele vai falar sobre algo que acontece no presente. Como isso vai acontecer quando a gente fala sobre rotina, por exemplo? Uma coisa que faz parte da minha rotina. I always have lunch at noon. Eu sempre almoço, ao meio-dia. Isso faz parte da minha rotina, não é? Por isso que eu estou utilizando aqui o verbo have na forma simples dele, no presente. I don't play soccer. Eu não jogo futebol. Olha aqui o play. Só que ele está acompanhado de don't, que a gente já vai falar sobre eles, não é? Do you work in a bank? Trabalhar é uma coisa que faz parte da rotina das pessoas. Então, você trabalha num banco. Aqui também a gente tem o verbo na forma original dele. E aqui a gente tem o do, que é o auxiliar. Quem são esses auxiliares? Os auxiliares vão nos ajudar na forma negativa e interrogativa, tá bom? E nas respostas curtas. Como? O auxiliar, ele vai acompanhar o verbo principal, indicando se essa frase está na forma negativa, quando a gente junta o do ou o does com o not, ok? Por exemplo, para aquela pergunta que a gente viu lá no exemplo anterior, do you work in a bank? Você trabalha em um banco? Yes, I do. Sim, eu trabalho. Ou eu posso dizer, I do not work. Eu não trabalho, não é? Ou se estiver falando de outra pessoa, ele não trabalha. He does not work. Ok? Para esses pronomes aqui, I, you, we, you and they, nós vamos utilizar do. Para he, she e it, nós vamos utilizar does. Tá bom? E na forma interrogativa, esse auxiliar, ele vem para o começo da frase, a gente inverte ele, Aqui a gente fala I do not work, aqui a gente vai falar do I work, aí o not não precisa mais, porque o not é somente lá na forma negativa, tá bom? E para responder as respostas curtas, eu posso dizer yes, I do, ou yes, I don't. Don't é a mesma coisa que do not, tá bom? Ou yes, he does, she does. Ou she doesn't, he doesn't. Ok? Também lembrando da forma afirmativa.
O verbo ele não precisa de auxiliar na forma afirmativa, só na negativa e interrogativa, tá bom? Os auxiliares vão ficar lá. Na forma afirmativa, eu só preciso utilizar o verbo puro, como ele é. I work, you work, we work. Se fosse outro verbo, como por exemplo o verbo sing, cantar. I sing, you sing, we sing, por exemplo. Se fosse o verbo viajar. I travel, you travel, ok? Já quando a gente fala de he, she, it, o verbo vai ficar da mesma forma, só que ele ganha um S no final. She sings, ao invés de falar sang, a gente vai falar sings. E travel também vai ganhar um S. He travels, she travels, ok? Essas são as nossas regras básicas do Present Simple e para o que ele é usado, tá bom? Lembrando que vocês podem também acessar as videoaulas anteriores, não é? Para a gente ver mais ou menos como funciona cada uma dessas coisas, tá bom? Essas aqui foram lá no comecinho do ano, lá na primeira, segunda e terceira unidade. Outra coisa que nós vimos bastante foram os countable and uncountable nouns, ou seja, os contáveis e não contáveis. A gente viu que em inglês existem substantivos que são contáveis e aqueles substantivos que são não contáveis ou incontáveis, tá bom? Por exemplo, orange, a gente pode contar. One orange, two oranges, não é? Banana, do mesmo jeito. One banana, three bananas. Esses são contáveis. Só que existem, por exemplo, água, water, líquidos em geral, não é? Milk, juice, que não tem como a gente contar. Então a gente não pode dizer one water, uma água, não dessa forma. A gente conta as garrafas d'água, não a água. Não é? Açúcar, os grãos, arroz, feijão, a gente também não pode contar. A gente não pede, me dê 1000 grãos de arroz, né? A gente vai pedir os quilos de arroz. Por isso que o arroz em si ele não é contável. Os quilos são, o arroz não. Esses são exemplos de não contáveis, tá bom? Os não contáveis, ó, juice, não é? Milk, shampoo, todos esses tipos de substantivos que a gente não tem como contar. Bom, a gente vai utilizar para eles muitas vezes some and any. Some and any são utilizados geralmente, olha só, para não contáveis ou para contáveis. Querem dizer algum ou algumas, tá bom? Some eu vou utilizar nas frases afirmativas. They need some eggs. Any eu vou utilizar nas frases negativas. Olha aqui o not. There isn't any lemonade. Não tem nenhuma limonada. E nas perguntas. Is there any milk? Tem algum leite? Por que eu estou utilizando algum ou alguma? Porque ele é generalizado. Ele tanto pode ser utilizado para contáveis como para não contáveis. Tá bom? Já que a gente não tem como dizer, tem aí 3 leites, a gente não vai dizer, porque isso é incontável. Leite é um líquido, não é? Então a gente vai perguntar, is there any milk? Tem algum leite? Ok? Por exemplo, para os não contáveis, a gente não vai contar a água, a gente vai contar a garrafa d'água, bottle, ou box, não é? Ou no caso aqui é uma carton, ou box aqui, não é? Ou então, ao invés de falar I want one tea, eu quero um chá, porque o chá é líquido, ele não é contável, mas a gente pode contar
a cup of tea, não é? A gente também pode contar, deixe-me ver, a muggle of coffee. Delicious. Ou a gente pode contar a pitcher of orange juice. Ou jars, não é? Ou jarros. Os recipientes a gente conta, são contáveis. Os líquidos, não, tá bom? Vocês também vão precisar relembrar algum vocabulário sobre comida, tá bom? Vocês podem encontrar aqui, eu vou mandar para vocês a foto para vocês relembrarem. Como trabalho para a nossa recuperação, vocês vão fazer aqui, ó, no livro de vocês vão copiar no caderno, tá bom? Não são todas as perguntas, eu vou dizer agora quais são. E eu também vou mandar para vocês um PDF com as fotos dessas questões, tá bom? Então, vocês vão, a partir aqui da página 118 do livro, a gente tem essa parte que se chama recap, que é recapitulação. A gente vai responder as perguntas 7, 8, 11, 12, 15 e 19. Ok? Pronto, são só essas. Na 7, vocês vão completar aqui, ó, utilizando do ou don't, que são os auxiliares do simple present, tá bom? Like ou have, que são dois verbos que também estão no simple present. Like quer dizer gostar, have é o verbo ter, tá bom? Então vocês vão ler esse texto e colocá-los nos lugares corretos, cada uma dessas palavras. Do, don't, like e have. Na 8, vocês vão responder a essas perguntas, tá bom? Aqui vocês vão utilizar essas frases aqui como dicas, ó. Do you like swimming? Você gosta de nadar? Você vai dizer yes ou no. Você pode utilizar respostas curtas também, tá bom? Como a gente viu agora há pouco na revisão. Na 11, você vai, olha só, check the food you need. Você vai ler essa receita aqui, ok? Você vai marcar aquilo que você precisa e colocar o nome dessas comidas aqui embaixo de cada uma delas, tá bom? Aí você circula aquelas que você precisa aqui na receita. Aqui está dizendo check para fazer um Vzinho, mas você pode também circular aquelas que você precisa. Na 12, você vai completar as questões e as respostas sobre as receitas da atividade 11, tá bom? É só utilizar aqui o exemplo, ó, how many, para vocês completarem. Tá vendo aqui, ó? Lembrando, many eu utilizo para contáveis, tá bom? Substantivos contáveis. Much eu utilizo para os não contáveis, tá bom? E na resposta, ó, you need one, é o que está dizendo aqui na receita, ó. One potato, one teaspoon salt, tá bom? É só completar com a quantidade que você precisa. Na 15, look at Richard's routines from Monday to Friday. Complete the questions and answers. Vocês vão olhar aqui para essa rotina, tá bom? Do Richard. E vocês vão completar de acordo com esse quadro, ok? E utilizando o verbo, aliás, o present simple, tá bom? Lembrem-se dos auxiliares. What time Richard he? Então eu vou utilizar o auxiliar does. What time does Richard get up? Que horas ele acorda? He
Get up, porque eu estou utilizando he, então eu vou botar o S no final do verbo. At 7:15. E assim vocês vão completando as outras frases, tá bom? E a última só precisa ser completo com some ou any. Vocês vão ver quando a frase é negativa, afirmativa ou interrogativa e completar com some ou any, tá bom? Podem fazer apenas as respostas no caderno e me mandem a foto, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, só falar. E tchau, tchau. Até mais.